Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, isso mesmo. A partir desta semana, Lotecando também às terças-feiras, neste bate-horário 9 horas da manhã, aqui no som da Antena Esportiva, já que o mês de maio é o mês gordo da loteca, promovido aí pela Caixa Econômica Federal. Então, pelo menos neste mês de maio, Lotecando 2 vezes por semana para você, quem sabe chegar ao objetivo de acertar os 14 pontos e quem sabe ganhar um dinheiro legal. Participe do nosso programa através dos nossos canais de interatividade, através do nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações de vídeos novos, para você não perder absolutamente nada aqui no som da Antena Esportiva. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça, e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Além disso, convido você também a curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso perfil no Instagram. Muito bem. Vamos agora para a programação do concurso 934, que neste meio de semana vai aí fazer a festa dos lotequeiros, já que tem jogos pela Taça Libertadores, jogos pela Copa Sul-Americana, pela Série A Team e também pela Premier League. Se você quiser saber detalhes sobre a premiação deste concurso 934, é só você consultar o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Para você que está no YouTube, a programação já está na sua tela. Para você que está no aplicativo, vamos ditar para você a programação do concurso 934. A apuração será realizada na próxima quinta-feira. Jogo 1, Santos e Boca Juniors pela Taça Libertadores da América. Jogo 2, Metropolitanos e Atlético pela Copa Sul-Americana. Jogo 3, Talheres e Tolima pela Copa Sul-Americana. Jogo 4, Independiente del Valle e Palmeiras pela Taça Libertadores da América. Jogo 5, Red Bull Bragantino e Emelec pela Copa Sul-Americana. Jogo 6, Bolonha e Genoa pela Série A Team. Jogo 7, Internazionale e Roma pela Série A Team. Jogo 8, Sassuolo e Juventus pela Série A Team. Jogo 9, Chelsea e Arsenal pela Premier League. Jogo 10, Rentistas e São Paulo pela Taça Libertadores da América. Jogo 11, Ceará e Arsenal de Sarandi pela Copa Sul-Americana. Jogo 12, Fluminense e Santa Fé pela Libertadores. Jogo 13, Junior Barranquilla e River Plate pela Taça Libertadores da América. E jogo 14, também pela Libertadores, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. As apostas podem ser feitas até esta terça-feira, às 6 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online
das loterias Caixa, ou seja, site ou aplicativo, custa R$ 30. Vamos analisar então todos esses 14 jogos para você aqui no Lotecando, no som da Antena Esportiva. Começando então pelo jogo 1, Santos e Boca Juniors. Terça-feira, 7h15 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Muito bem, o Santos é o terceiro colocado do Grupo C com 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Peixe, que no meio de semana passado ganhou do The Strongest por 5-0. E no final de semana pelo Campeonato Paulista se livrou do rebaixamento no estadual ao vencer o São Bento por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante na Taça Libertadores da América, incluindo a fase prévia, o Santos jogou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o temido Boca Juniors é o segundo colocado do Grupo C, com 6 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 67% de aproveitamento. A única derrota do Boca até aqui na Libertadores foi na rodada passada, quando perdeu para o Barcelona de Guayaquil, fora de casa por 1-0. E no final de semana, pela Copa de la Liga Profissional, a Copa da Liga Argentina, o Boca também perdeu para o Patronato por 1-0. Com isso, nos últimos 5 jogos, o Boca conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. E assim o Boca conquistou aí, na verdade, vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante na Libertadores da América, o Boca jogou 2 vezes com 1 vitória e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Santos, 39% de chances de coluna do meio e 14% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Boca Juniors. Vamos às dicas para este jogo 1. O Santos não sofre derrotas em casa há 19 jogos consecutivos pela Taça Libertadores da América. E o Boca venceu apenas 50% dos jogos como visitante nos últimos 8 disputados. Jogo 2. Metropolitanos da Venezuela e Atlético. Terça, 7h15 da noite, no Estádio Olímpico de la UCV, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. Muito bem, o time venezuelano é o terceiro colocado do grupo D, com 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Metropolitanos, que vem de vitória, bateu o Alcas por 3-2, jogando em casa pela Copa Sul-Americana. O Metropolitanos, que folgou neste final de semana pelo campeonato venezuelano. Nos últimos 5 jogos, a equipe conquistou 4 derrotas, vem de 4 derrotas e 1 vitória. E como mandante na Copa Sul-Americana, foram 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. Já o Atlético é o segundo colocado do grupo D, com 6 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 67% de aproveitamento. O Furacão perdeu para o Melgar na rodada passada da Sula por 1-0, jogando no Peru. E no final de semana, pelo Campeonato Paranaense, empatou com o Maringá, jogando em casa em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Atlético vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que o Atlético não perdeu nos últimos 2 jogos que fez. Como visitante na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, temos aí 32% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Metropolitanos, contra 24% de chances de coluna do meio e 44% de chances de vitória para o Atlético. O Metropolitanos marcou, em média, 2 gols em seus jogos em casa na Copa Sul-Americana, portanto, esta é a única dica para este jogo 2 do concurso 934 da Loteca.
Jogo 3, Talheres e Tolima. Terça, 9h30 da noite, no estádio Mário Alberto Kempis, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. O Talheres é o segundo colocado do grupo G, com 4 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. A equipe de Córdoba vem de vitória na Copa Sul-Americana, bateu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1-0 e pela Copa da Liga Argentina perdeu para o Lanús por 1-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Talheres conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na Copa Sul-Americana, 1 jogo e 1 derrota. Já o Tolima, da Colômbia, é o quarto colocado do grupo G com 2 pontos ganhos. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota e 22% de aproveitamento. O Tolima ainda não venceu nesta edição da Copa Sul-Americana. O time colombiano vem de empate com o Emelec em 1-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas vale destacar que o Tolima vem de 3 jogos seguidos sem derrota. Como visitante nesta Copa Sul-Americana, o Tolima jogou 2 vezes com 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Talheres, 29% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Tolima. Muito bem, a forma do Tolima não tem sido muito boa, já que a equipe venceu apenas uma das últimas 6 partidas pela Copa Sul-Americana, isso incluindo a edição anterior que o Tolima participou. E em seus últimos 6 jogos pela Sula, o Tolima registrou 5 jogos invictos, ou seja, o Tolima, no caso, empatou mais do que venceu nos últimos 6 jogos que realizou. Jogo 4, Independiente del Valle e Palmeiras. Nesta terça, 9h30 da noite, no estádio Casablanca, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Muito bem, o Del Valle é o terceiro colocado do grupo A com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota e 44% de aproveitamento. O time equatoriano, na rodada passada da Liberta, bateu o Universitário do Peru por 4-0, jogando em casa. E no final de semana, pelo campeonato equatoriano, venceu a LDU Quito por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe da cidade de Sandouki conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Del Valle vem de 2 vitórias seguidas. Como mandante nesta Taça Libertadores da América, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Palmeiras é a líder do grupo A com 9 pontos ganhos. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. O Verdão foi até a Argentina na semana passada e venceu o Defensa e Justicia por 2-1. E no final de semana, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras bateu a Ponte Preta por 3-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas. Como visitante na Libertadores, o Palmeiras jogou 2 vezes e venceu os 2 jogos que fez. De acordo com as porcentagens, 16% de chances de vitória para o Independiente del Valle, 22% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, e 62% de chances de vitória para o Palmeiras, ou seja, de dar coluna 2 neste jogo 4. As dicas para Independiente del Valle e Palmeiras são as seguintes. Em todos os seus 8 jogos em casa mais recentes pela Libertadores, não houve derrotas para o Independiente del Valle, que promete ser uma pedra no sapato do Palmeiras por conta deste retrospecto. No entanto, o Palmeiras não perde como visitante pela Libertadores há 8 jogos.
E nos últimos 15 jogos pela Liberta, o Palmeiras perdeu apenas uma vez. Jogo 5, Red Bull Bragantino e Emelec. Nesta terça, 7h15 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. Muito bem, o Red Bull é o terceiro colocado do Grupo G com 3 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Toro Louco foi superado pelo Talheres na rodada passada da Sula por 1-0, jogando em casa, lá em Bragança Paulista. E pelo Paulistão, no final de semana, o Red Bull empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 empates e 2 derrotas. O Bragantino que já passa por um jejum de vitórias. Como mandante nesta Copa Sul-Americana, o Braga jogou 2 vezes, com 1 vitória e 1 derrota. Por outro lado, o Emelec é o líder do Grupo G com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, com 78% de aproveitamento. O time equatoriano empatou com o Tolima fora de casa em 1-1 pela Copa Sul-Americana e folgou neste final de semana pelo Campeonato Equatoriano, portanto teve uma semana aí todinha para trabalhar. Nos últimos 5 jogos, o Emelec venceu 4 e empatou 1. Diferentemente do Red Bull, o Emelec passa por uma fase invicta. Como visitante na Copa Sul-Americana, o Emelec jogou 3 vezes, com 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 9% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 18% de chances de empate e 73% de chances de vitória para o Emelec. Notem que mesmo jogando em casa, o Red Bull Bragantino tem um favoritismo pequeno diante do Emelec, até por conta da falta de experiência internacional. Afinal de contas, é a primeira vez que o Red Bull Bragantino disputa uma competição sul-americana. Vamos às dicas. O Emelec tem uma série de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Equatoriano e a equipe de Guayaquil perdeu apenas um dos últimos 9 jogos pela Copa Sul-Americana, isso incluindo edições anteriores. Agora vamos começar um giro pela Europa, começando pelo jogo 6. Bolonha e Genoa. Quarta, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Renato Dallara, pela rodada 36 da Série A Team. Muito bem, o Bolonha é o 12º colocado com 40 pontos ganhos, 35 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 15 derrotas e 38% de aproveitamento. O Bolonha que está distante da briga por competições europeias e distante também da briga contra o rebaixamento, portanto o Bolonha é mais que garantido na Série A Team da próxima temporada. Na rodada passada, o Bolonha empatou com a Udinese fora de casa em 1-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bolonha que empatou os 2 últimos jogos que fez. Como mandante na Série A Team, foram 17 jogos com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Genoa, adversário do Bolonha neste meio de semana, é o 14º colocado com 36 pontos. 35 jogos, 8 vitórias, 12 empates, 15 derrotas e 34% de aproveitamento. A equipe de Gênova perdeu para o Sassuolo na rodada passada em casa por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Genoa vem de 2 derrotas seguidas. Como visitante nesta Série A Team, foram 17 jogos com 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Bolonha, 40% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Genoa. Vamos às dicas. O Bolonha venceu apenas um dos últimos 7 jogos na Série A Team.
E o Bolonha não foi derrotado em 6 dos 7 jogos em casa mais recentes pelo campeonato italiano. Por outro lado, o Genoa foi derrotado nas últimas 3 partidas fora de casa pela Série A Team. E o desempenho do time de Gênova tem sido decepcionante ultimamente, já que venceu apenas 6 dos 36 jogos como visitante mais recentes pela Série A Team. Portanto, o Genoa precisa superar o retrospecto ruim como visitante para poder aprontar para cima do Bolonha e fazer uma zebra neste concurso 934. Jogo 7. Internazionale e Roma. Quarta-feira, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio San Siro, pela rodada 36 da Série A Team. Muito bem, a Internazionale é a líder e já campeã italiana, com 85 pontos. 35 jogos, 26 vitórias, 7 empates, 2 derrotas e 81% de aproveitamento. A Inter, que bateu a Sampdoria na rodada passada, jogando em casa por 5-1. E nos últimos 5 jogos, os Nerazzurri conseguiram 3 vitórias e 2 empates. A Inter, que conseguiu 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na Série A Team, 17 jogos, 15 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Roma é a 7ª colocada com 58 pontos, 35 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 55% de aproveitamento. A equipe da capital italiana também vem de goleada. Bateu o Crotone por 5-0, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a Roma conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. A Roma, que vem de 2 vitórias seguidas. E como visitante na Série A Team, 17 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para a Internazionale na coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória para a Roma. Vamos às dicas para este jogo 7. A Internazionale não perdeu nenhuma das suas últimas 19 partidas na Série A Team. O time de Milão está invicto em 30 dos últimos 32 jogos em casa pela Série A Team, ou seja, só perdeu 2 vezes em 32 jogos em casa. Já a Roma foi derrotada nas últimas 3 partidas como visitante na Série A Team. A equipe da capital italiana venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos fora de casa. E aí, tá gostando do Lotecando? Dê um like no nosso vídeo, youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações de vídeos novos para você não perder nada aqui no som da Antena Esportiva. E você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Lembrando que as apostas para este concurso 934 fecham nesta terça-feira às 6 horas da tarde. Jogo 8, Sassuolo e Juventus. Nesta quarta-feira, 3h45 da tarde, na Citadel Tricolore, pela rodada 36 da Série A Team. Muito bem, o Sassuolo é o 8º colocado com 56 pontos, 35 jogos, 15 vitórias, 11 empates, 9 derrotas e 53% de aproveitamento. O Sassuolo, que venceu o Genoa na rodada passada por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 4 vitórias e 1 empate. Vem de uma boa série sem derrotas a equipe do Sassuolo. Como mandante nesta Série A Team foram 17 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Sassuolo, que vai fazendo uma arrancada final para tentar uma vaga nas competições europeias. Mas é algo muito difícil, porque a diferença de pontos, como por exemplo para a Juventus, é grande.
A Juventus, que é a quinta colocada com 69 pontos e é a primeira equipe na zona de classificação para a Liga Europa. 35 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 6 derrotas e 66% de aproveitamento. Mas a briga da Juventus é para se classificar para a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Mas na rodada passada, a Juve perdeu para o Milan por 3-0 jogando em casa. A equipe do Cristiano Ronaldo vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E como visitante nesta Série A, jogou 17 vezes com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Sassuolo na coluna 1, 37% de chances de empate e 36% de chances de vitória para a Juventus na coluna 2. As dicas são as seguintes. O Sassuolo está invicto como mandante a 7 jogos. E o tricolor não sofreu derrotas em 9 dos últimos 10 jogos em casa. Ou seja, perdeu apenas um jogo dos últimos 10. Já a Juventus está invicta contra o Sassuolo a 10 jogos. E o time de Turim perdeu apenas uma vez nos últimos 15 jogos contra o Sassuolo. A Juventus perdeu apenas uma vez nos últimos 15 jogos contra o Sassuolo na Série A. Jogo 9. Chelsea e Arsenal, clássico londrino. Quarta, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Stamford Bridge, pela rodada 36 da Premier League. O Chelsea, finalista da Liga dos Campeões da Europa, é o terceiro colocado com 64 pontos. 35 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 7 derrotas e 61% de aproveitamento. Na prévia da final da Champions, os Blues venceram o Manchester City fora de casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico alemão Thomas Tuchel conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na Premier League, o Chelsea jogou 17 vezes, com 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Arsenal é o nono colocado com 52 pontos. 35 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 13 derrotas e 50% de aproveitamento. Os Gunners vêm de vitória, bateram o West Bromwich por 3-1. E nos últimos 5 jogos, conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Arsenal está invicto a 3 partidas. Como visitante na Premier League, foram 17 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Chelsea, 32% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Arsenal. As dicas para este jogo 9 são as seguintes. O Chelsea está invicto a 7 jogos por todas as competições. O time azul está invicto em 24 dos últimos 27 jogos como mandante em todas as competições. E nos últimos 9 jogos fora de casa em todas as competições, o Arsenal não perdeu em 8 ocasiões, ou seja, o Arsenal só perdeu apenas um jogo como visitante dos últimos 9 que realizou. Jogo 10. Rentistas e São Paulo. Nesta quarta, 7 da noite, no Estádio Centenário, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Muito bem, o Rentistas do Uruguai é o terceiro colocado do grupo E com 2 pontos ganhos. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota e 22% de aproveitamento. O Rentistas ainda não venceu nesta Libertadores. O time uruguaio vem de empate, jogando em casa, ficou no 0-0 com o Sporting Cristal do Peru. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 empates e 3 derrotas.
Como mandante na Libertadores, o Rentistas jogou 2 vezes e empatou as 2. Já o São Paulo é o líder do grupo E com 7 pontos ganhos. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 78% de aproveitamento. A equipe do técnico argentino Hernan Crespo disputou a partida contra o Racing na rodada passada da Libertadores e ficou no empate em 0-0. E no final de semana mais um empate, desta vez com o Mirassol em 1-1 pelo Campeonato Paulista. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo acumulou 2 vitórias e 3 empates. O São Paulo, portanto, vem de 3 empates seguidos. Como visitante na Libertadores, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. De acordo com as porcentagens, 8% de chances de vitória para o Rentistas, 24% de chances de coluna do meio e 68% de chances de vitória para o São Paulo. A única dica é que o São Paulo conseguiu uma sequência de 3 vitórias consecutivas no intervalo e no tempo integral pela Taça Libertadores da América. Jogo 11, Ceará e Arsenal de Sarandi. Nesta quarta-feira, 7h15 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. O Vozão é o líder do grupo C com 5 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e 56% de aproveitamento. Ceará ainda não perdeu nesta Copa Sul-Americana. No final de semana passado, o Vozão acabou perdendo para o Bahia por 2-1 e nos pênaltis perdeu a chance de conquistar a Copa do Nordeste. E no meio de semana passado, o Vozão empatou com o Bolívar lá na Bolívia em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta Copa Sul-Americana, 1 jogo e 1 vitória, ou seja, 100% de aproveitamento. Já o Arsenal de Sarandi é o terceiro colocado do grupo C com 4 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. A equipe argentina, que vem de vitória na Copa Sul-Americana, derrotou o Jorge Wilstermann por 3-0. E pela Copa da Liga Argentina, o Arsenal empatou com o Central Córdoba em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time de Sarandi, que não perdeu nos últimos 2 jogos. Como visitante nesta Copa Sul-Americana, 1 jogo e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Ceará, 43% de chances de coluna do meio e 10% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Arsenal de Sarandi. As dicas são as seguintes: o Ceará perdeu apenas 1 vez nos 10 jogos como mandante por todas as competições em 2021. Dos 9 jogos fora de casa em 2021, o Arsenal de Sarandi venceu apenas 3. Os outros 6 terminaram com derrota. Jogo 12, Fluminense e Independiente Santa Fé. Quarta-feira, 9 da noite, no Maracanã, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. E esta partida você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva pelo nosso aplicativo e também pelo nosso YouTube. O Flusão é o líder do grupo D com 5 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e 56% de aproveitamento. O Fluminense ainda não perdeu nesta edição da Libertadores. Na rodada passada da Liberta, o Fluminense viajou até o Equador, até Guayaquil, na verdade, no Equador, e empatou com o Junior Barranquilla em 1-1. Jogo que você acompanhou no Som da Antena Esportiva. Outro jogo que você também acompanhou conosco foi a vitória do Flusão sobre a Portuguesa da Ilha do Governador por 3-1.
o Fluminense, que com esta vitória conseguiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante nesta Libertadores, 1 jogo e 1 empate. Já o Independiente Santa Fé é o quarto colocado do grupo D com 2 pontos ganhos. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota e 22% de aproveitamento. Se de um lado o Fluminense ainda não perdeu, do outro o Santa Fé ainda não venceu nesta Libertadores. E na rodada passada, o time colombiano empatou com o River Plate em 0-0 jogando em casa. O Santa Fé, que não disputou jogos neste final de semana, descansou pelo Campeonato Colombiano, então teve a semana livre para trabalhar visando a partida contra o Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé empatou 3 e perdeu 2. O Santa Fé que está enfrentando um jejum de vitórias que já dura pelo menos 5 jogos. Como visitante nesta Libertadores, 1 jogo e 1 empate. De acordo com as porcentagens, 61% de chances de vitória para o Fluminense na coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 7% de chances de vitória para o Santa Fé na coluna 2. O Fluminense, que não perde como mandante a 6 jogos por todas as competições, e o Santa Fé, que passa por um jejum de 5 jogos sem vitória. Jogo 13, Junior Barranquilla e River Plate. Nesta quarta, 9 da noite, no horário de Brasília, no estádio Romélio Martínez, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Muito bem, o Junior é o terceiro colocado do grupo D com 2 pontos ganhos, 3 jogos, 2 empates, 1 derrota e 22% de aproveitamento, desempenho que deixa a Shakira preocupada. Shakira, cantora colombiana e torcedora ilustre do Junior Barranquilla. A equipe azul, vermelha e branca empatou com o Fluminense na rodada passada em 1-1. E nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Junior, que empatou os 2 últimos jogos que fez. E também, assim como o Santa Fé, folgou na rodada deste final de semana do Campeonato Colombiano. Como mandante nesta Libertadores da América, incluindo a fase prévia, foram 4 jogos com 2 vitórias e 2 empates. Já o River é o segundo colocado do grupo D com 5 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e 56% de aproveitamento. O River, que no meio de semana empatou com o Santa Fé em 0-0, jogando na Colômbia, e no final de semana, pela Copa da Liga da Argentina, venceu o Aldosivi por 4-1, jogando no Monumental de Núñez. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Marcelo Gallardo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O River, que não perdeu nos 2 últimos jogos que fez. Como visitante nesta Libertadores, o River jogou 2 vezes e empatou. De acordo com as porcentagens, 18% de chances de vitória para o Junior Barranquilla, 20% de chances de empate e 62% de chances de vitória para o River Plate. O retrospecto mais recente do River, de 6 jogos consecutivos fora de casa na Libertadores, consiste em nenhuma derrota. E em seus últimos 13 jogos pela Libertadores, o River perdeu apenas uma vez. Jogo 14, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Nesta quarta-feira, 11 da noite, no horário de Brasília, no estádio Hernán Ramírez Villegas, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Muito bem, o Atlético Nacional é o segundo colocado do grupo F com 4 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. O time colombiano bateu o argentino, foi superado
pelo Argentinos Júnior por 2-0, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Nacional, que vem de 4 jogos de jejum sem nenhuma vitória. Como mandante nesta Libertadores, incluindo a fase prévia, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Já o Nacional do Uruguai é o 4º colocado do grupo F com 1 ponto ganho. 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas e 11% de aproveitamento. O Nacional, que também vem de derrota, só que para a Universidade Católica do Chile por 3-1, fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe uruguaia conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Nacional vem de 3 jogos sem vitória. Como visitante nesta Libertadores, foram 2 jogos e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 61% de chances de vitória para o Atlético Nacional, 17% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Nacional do Uruguai. As dicas são as seguintes: em suas 7 partidas mais recentes pela Libertadores, o Atlético Nacional perdeu apenas 2 vezes. E nos 9 jogos mais recentes pela Liberta, o Nacional do Uruguai conquistou apenas 1 vitória. Muito bem. Terminada a série de análises, vamos repassar para você a programação do concurso 934. Lembrando que este mês de maio é o mês gordo da Loteca, promovido pelas Loterias Caixa. Então, teremos concursos no meio de semana e no final de semana. E, seguindo essa tendência, o Lotecando vai ao ar a partir desta semana em duas vezes por semana. Às terças às 9 da manhã e às quintas às 7 da noite, no horário que você já está acostumado. Vamos à programação então, para você memorizar os jogos que vão fazer parte do concurso 934 da Loteca. Jogo 1, Santos e Boca Juniors pela Libertadores. Jogo 2, Metropolitanos e Atlético pela Sul-Americana. Jogo 3, Talheres e Tolima pela Sul-Americana. Jogo 4, Independiente Del Valle e Palmeiras pela Libertadores. Jogo 5, Red Bull Bragantino e Emelec pela Sul-Americana. Jogo 6, Bolonha e Genoa pela Série A TIM. Jogo 7, Internazionale e Roma pela Série A TIM. Jogo 8, Sassuolo e Juventus pela Série A TIM. Jogo 9, Chelsea e Arsenal pela Premier League. Jogo 10, Rentistas e São Paulo pela Libertadores. Jogo 11, Ceará e Arsenal de Sarandi pela Copa Sul-Americana. Jogo 12, Fluminense e Santa Fé pela Libertadores. Jogo 13, Junior Barranquilla e River Plate pela Taça Libertadores. E jogo 14, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai pela Taça Libertadores da América. Lembrando que as apostas serão encerradas nesta terça-feira às 6 horas da tarde. A aposta mínima custa R$ 3,00 nas casas lotéricas, R$ 30,00 nos canais online. Se você quiser saber outras combinações de apostas, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, ouvinte lotequeiro, boa sorte, que você consiga alcançar o objetivo de marcar os 14 pontos. É isso, galera. Estamos encerrando o Lotecando, o primeiro Lotecando em novo horário, vamos dizer assim, porque este mês é o mês da Loteca, então concursos no meio e no final de semana, e você na Antena Esportiva não vai ficar de fora do nosso Lotecando, que volta na quinta-feira, ou seja, volta daqui a poucos dias, volta depois de amanhã às 7 da noite aqui no som da Antena Esportiva pelo YouTube e pelo nosso aplicativo. Convidando você a acompanhar as jornadas antenadas neste meio de semana com jogos pela Libertadores da América. São os times cariocas na competição continental. O Flamengo enfrentando o União La Calera do Chile
E você vai acompanhar essa partida nesta terça-feira a partir das 9 da noite com o Jorge Vieira. E na quarta-feira, ou seja, amanhã, você vai acompanhar Fluminense e Independente Santa Fé no Maracanã, na voz do Daniel Kaiser. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, use máscara, leve seu álcool em gel e evite aglomerações. O uso de máscara é sinal de respeito às pessoas. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.